Olá, tudo bem? Vamos então começar uma nova videoaula agora de como utilizar o comando do while. Então, o objetivo dessa videoaula do Visual Basic for Application, VBA, do livro Mercado Financeiro, é dar uma ideia inicial de como se utiliza esse comando importante que é o comando do while, ou seja, em inglês, de inglês para português, do while é faça enquanto. Ele é um comando de iteração, e iteração não é interação, ou seja, não é uma questão de interagir, mas de repetir. Então, a repetição se chama iteração. A ideia básica do comando do while é você automatizar diversas operações em loop, ou seja, em repetições que você não precisa fazer arrastando célula. Então, automaticamente, o computador vai fazer isso para você. Essa aula em particular, ela está exatamente no capítulo 3 do livro. E aí, claro, não dispensa que vocês dêem uma lida no capítulo, vocês tentem fazer a maioria dos exemplos que tem lá. Eu vou fazer poucos aqui, porque a videoaula não, a ideia não é repetir o livro todo, mas tem exercícios interessantes, exercícios importantes e exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para dar uma ideia e o resto tem que acompanhar com a leitura do livro. Então, voltando ao que realmente é o assunto da videoaula, o comando do while é um comando que depende de uma coisa chamada contador. O contador é exatamente aquele elemento, aquela variável que vai contar quantas repetições está sendo realizada dentro do comando do while. Tá? Então, ele é uma variável, ela é uma variável que precisa de uma inicialização, e aí você tem que colocar uma parada para essa variável, porque senão ele entra numa coisa chamada loop infinito. Então, o contador, ele depende, por exemplo, de uma parada com um sinal menor ou igual do que alguma coisa, menor ou igual a uma outra coisa, maior, maior ou igual, ou mesmo diferente. Então, por exemplo, se você quer que essa repetição vá até o número 10, você coloca aqui, por exemplo, menor ou igual a 10. E aí, enquanto essas voltas, essas repetições não aconteceram de 1 até 10, ele continua repetindo os comandos que estão aqui. Ora, mas que comandos são esses? Então pode ser um message box, um input box, pode ser comando para colocar na célula, pode ser comando para somar, para dividir, enfim. Inúmeras operações podem ser realizadas dentro de um do while. Vocês vão ver mais para frente que a gente pode ter inclusive vários do while, um dentro do outro, mandando repetições múltiplas sem a necessidade de você colocar a mão para fazer nada. Bom, a ideia então é que quando ele entra aqui, o computador entra dentro do while, ele precisa contar o número de voltas que dá. Então você precisa aumentar o contador para que ele saiba na próxima volta, ou seja, no próximo loop, quantas voltas ele já deu. Tá? Então, antes do loop precisa exatamente de que você aumente o contador. Isso pode ser logo antes do loop, pode ser em algum lugar no meio, pode ser no começo. E aí, claro, depende, vocês vão ver mais para frente com o treino, qual o melhor lugar, o lugar correto de colocar o aumento desse contador. Uma vez terminado o loop, você pode perguntar, e aí, acabou o programa? Não, você pode continuar programando com outras coisas. Tá? Não precisa necessariamente encerrar o programa com o loop. Vamos supor aqui que eu tenha lá, inclusive, um exemplo do livro, que é o exemplo que a gente quer repetir 10 vezes a palavra teste. Como assim 10 vezes a palavra teste? Eu quero que apareça automaticamente 10 vezes a palavra teste. Então eu começo aqui com a figura do contador um número inteiro, tá? Coloco do while é uma palavra reservada do VBA, vocês veem que ela aparece aqui em azul. E aí eu coloco a parada. Qual a parada? Como o meu contador se chama i, eu quero que esse contador dê 10 voltas, ou seja, ele seja enquanto ele não for 10 ou mais, ou seja, enquanto ele não for mais do que 10, ele for 11, por exemplo, que ele continue fazendo tudo que está até a palavra loop. E o que é esse continue? Então, quando i é 1, como 1 é menor ou igual a 10, ele está dizendo para você colocar na célula 1, na célula 1, a palavra teste. Logo na linha de baixo, você ensina para o computador para ele pegar o que ele tinha antes, que era 1, somar mais 1. Então agora ele sabe que ele tem 2 na variável contadora.
Quando ele encontra a palavra loop, exatamente ele vai voltar na linha do while, aqui na linha do do. E vai comparar o quanto que eu tenho de memória agora. 2. 2 é menor ou igual a 10. Ah, bom, então eu tenho que fazer de novo. E assim, a cada nova linha, ele vai colocando exatamente uma nova palavra ou a mesma palavra teste. É importante que vocês saibam exatamente essa notação, ou seja, porque o que é i igual a i mais 1? O i igual a i mais 1 é uma regra, uma técnica exatamente importante que não tem nada a ver com o que a gente imagina em termos de matemática. Tá? Então vocês vão perceber que é até estranho utilizar essa notação de... Deixa eu pegar aqui uma cor mais interessante para a gente escrever. Então vamos supor que eu queira aqui colocar vamos supor que eu queira aqui colocar x igual a x mais 1. Bom, na matemática isso soaria estranho. Por quê? Passa para o lado de lá, você teria 0 igual a 1. Isso é impossível na matemática. Bom, na computação o que a gente tem, quando a gente enxerga esse x igual a x mais 1, significa que esse cara aqui é a minha memória passada. Então, ela é uma memória do passo anterior. E essa aqui é o que deve acontecer com ela. Então, o computador sabe que ele tem que pegar o que tem na memória, somar 1 e apagar o que tinha lá antes. Então, ele joga em cima da variável x. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma caixa. Tá? Essa caixa se chama x. E a cada momento eu tenho um número novo. Então, por exemplo, se o x começa com 0, eu estou mandando ele num próximo passo somar 1 ao que tinha lá e ao novo resultado jogar na mesma caixa apagando o anterior. Então ele vai empilhando valores e o x vai exatamente mudando, começando, por exemplo, pega o anterior, soma mais 1, ele virou 1. No passo seguinte, você está mandando ele pegar o anterior, que era 1, e somar mais 1, vai virar 2. No passo, você vai dizer para ele pegar o anterior, que era 2, e somar mais 1. Observe que o 1 está sempre como constante. Ele é um contador, ou seja, ele faz a parte do que vai aumentar o valor do contador. Tá? Então, toda vez que você tiver em computação x igual a x mais 1, deve lembrar que na verdade é memória x recebe o quê? O que você tinha lá antes somado do número 1. Então, isso é fundamental esse entendimento do contador. Então, exemplo, a palavra teste, fazer um programa para escrever 10 vezes a palavra teste, em que a coluna A deve mostrar um número de repetições e a coluna B, o contador, ou seja, quantas vezes, qual é a linha que a palavra está sendo repetida. Então, na linha 1, teste, na linha 2, teste, na linha... Eu quero guardar a linha com que estão aparecendo a palavra teste. Então, a gente vai lá para o VBA, tá? Vamos lá para o VBA e fazer isso na prática. Então, o exemplo lá do livro, ele quer que você tenha, então, um contador. Então, vou usar o do while. Então, Jim is a integer. A gente pode começar, por exemplo, com igual a 1. Tá? Enquanto, então é do while, enquanto i menor ou igual a 10, eu quero ensinar que ele faça a célula, agora não é mais célula 1, mas como existe uma variável, a célula aqui tem que ser i. Então, célula da linha i e da coluna 1 recebe texto, ou seja, uma palavra teste que é do tipo texto. Então, observe que a gente tem aqui uma palavra reconhecida pelo compilador, o do while, a variável. Então, se você quiser deixar até mais interessante, pode deixar um espaço
para mostrar que você tem um bloco de repetição aqui. E aqui é fundamental não esquecer do contador. Então você quer que ele no próximo passo seja o que ele tem agora somado de 1, ou seja, a linha deve ser somada de 1. Tá? Então quando você faz isso, precisa indicar para ele qual a hora que ele deve repetir, ou seja, que hora que ele deve voltar para ficar nesse loop e buscar a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5. Para isso você coloca a palavra loop. Tá? Então esse é o bloco fundamental do while. Contador para iniciar, qual é o critério lógico de parada, os comandos que tem aqui dentro e, principalmente, nunca esquecer de aumentar o contador. Bom, quando você faz isso, ele só ia aparecer a palavra teste. Mas nesse exemplo, ele não quer exatamente só a palavra teste, ele quer a indicação da linha. Então, ao invés da coluna 1, a gente vai ter que colocar a palavra teste na coluna B, que é a coluna 2, e ao lado, na linha, na coluna 1, eu coloco a variável i, ou seja, a própria variável que está contando as linhas da célula. Então, quando a gente roda aqui, ó, aparece, vocês podem ver aqui do lado, linha 1, teste, linha 2, teste, linha 3. Quem que é esse 1, 2, 3, 4? É exatamente o i. Então, quando o i é 1, imprime teste. Quando o i é 2, imprime teste. Quando o i é 3, imprime teste. E assim por diante. Quando o i é 11, você vai perguntar, tá bom, e quando ele chegou em 11? Ele vai pular fora de todo esse loop e vai vir aqui para baixo. E aí vai continuar fazendo outro tipo de coisa. Por exemplo, você pode ter aqui um message box indicando que terminou, tá? Por exemplo. Então, quando ele rodar, ele vai aqui e olha lá, aparece a janelinha de terminou. Então, você pode continuar programando qualquer tipo de comando depois do while, e mesmo antes também. Tá? Um outro exemplo que tem lá no livro, e aí já para a área mais de matemática, é, por exemplo, gerar todos os múltiplos de 5 parando no número 20, inclusive. Então, agora entra um pouco da parte de lógica, não só apenas computação, mas lógica matemática. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho o contador 1 aqui, eu tenho, como eu quero múltiplo de 5, 5 vezes 1, 5. Então, se eu pegar para cada linha e pegar a linha e multiplicar por 5, eu tenho um novo múltiplo de 5. Então, quando i é 1, eu tenho 5 vezes 1, 5. Aumento de 1, 5 vezes 2, 10. Aumento de 1, 5 vezes 3, 15. Aumento de 1, 5 vezes 4, 20. E aí, aumento de 1, eu posso ter assim, a quinta linha, ele vai cair fora, ou então, como vai ser 5 vezes 5, 25, cai fora. Então, a parada pode ser o próprio contador de linhas, como a parada pode ser o próprio propósito, que no caso aqui são os múltiplos de 5 até 20, inclusive. Então, se a gente voltar, vamos fazer esse algoritmo aqui no VBA. Então, eu vou colocar aqui, vamos abrir aqui o Excel. E eu quero que ali aconteça, então, os múltiplos de 5 até 20. A parada é 20, então eu começo com i igual a 1, que seria o primeiro número que eu vou fazer vezes 5, mas eu não vou fazer na mão, quem vai fazer para mim isso automaticamente é o while. Então, só que ao contrário dos dois programas anteriores que a gente tinha feito, em vez de eu usar i menor ou igual a 4 linhas, eu vou colocar a parada dele que é 20, que ele não quer 20. Então, enquanto eu não tiver esse múltiplo de 20, não chegou a múltiplo de 20, eu continuo fazendo. É interessante, por exemplo, aqui a gente criar uma variável, vamos criar uma variável chamada multi, tá? Para lembrar que eu quero trabalhar com múltiplos de 5. Então eu faço aqui de multi as integer, ensino para ele que o primeiro múltiplo, ou seja, aquele cara que é fixo, é o número 5. Tá? Coloco na primeira célula o primeiro multi, que é 5. E eu digo aqui para ele que enquanto o multi for menor ou igual a 20,
que ele continue fazendo a regra que vem embaixo. Qual a regra? A regra é exatamente fazer cells, multi é igual a 5 vezes i, tá? Ou, se você quiser, como ficou no livro, i vezes 5, tanto faz. Então, quando i é 1, multi é 5, então 5 é menor que 20, menor ou igual a 20? É. Imprime ele lá na coluna A, imprimiu. Aí, antes dele voltar do loop, você faz, olha, pega o multi e faz o seguinte, joga em cima dele. Quem? Aqui, na verdade, eu teria que fazer i mais 1. Né? Então, i igual a i mais 1. Quando eu faço isso, ele vai guardar na memória 10, tá? Loop. Então vai ficar 2 vezes 5, 10. Quando ele voltar para cá, ele vai perguntar 10 é menor ou igual a 20. É menor ou igual a 20, vem para cá. Aumenta de 1, 3, 15. Vem para cá. Aumenta de 1, 4, 20. Vem para cá. Aumenta de 1, daria 5 vezes 5, 25. 25 é menor que 20? Não, pula fora. Então quando a gente roda aqui, ó, dá certinho exatamente 5, 10, 15, 20. Tá? Então para cada rodada que ele deu, começando com 5, eu guardo o primeiro valor lá na célula, então aqui vem 5, o 5 veio para cá. Quanto valeu o i aqui? Valia 1. Quando ele vai valer no próximo? Eu quero que ele valha o anterior mais 1. Então vai valer 2. Então 12 vezes 5, 10. Mas você não usou isso? Não, eu vou usar no próximo a volta. Então ele vai vir aqui e perguntar, olha, a volta que você calculou, ou seja, o multi aqui, ele é menor ou igual a 20? Enquanto ele for menor ou igual a 20, ele fica preso fazendo isso. Quando ele estoura, como que ele estoura? Quando esse cara aqui, por exemplo, é 5. Quando eu estou na quinta linha, ele vai fazer o 5 vezes 5, 25, e vai cair para fora. Por quê? Porque 25 não é menor ou igual a 20. E aí ele vem com o cursor aqui para fora. Vocês têm que tomar um cuidado, como eu falei, para nunca esquecer esse contador aqui. Tá? Então, eu vou fazer agora um exemplo de como você pode correr risco caso você esqueça de colocar o contador i igual a i mais 1. Vamos supor que você começou com i igual a 1 e eu queira fazer um exemplo, aquele exemplo de imprimir a palavra teste. Tá? Então, i igual a 1, enquanto i menor ou igual que, vamos supor que eu queira colocar aqui 10 vezes a palavra teste, cells i1 é igual a palavra teste, e eu na pressa esqueci de colocar i igual a i mais 1. Tá? Aí eu rodo aqui. Observe o que acontece. Tá vendo que a ampulhetinha do Windows, do Office, ficou rodando no VBA? Ou seja, ele está em uma coisa chamada loop infinito. Ele imprime a primeira, mas ele não está saindo da primeira. O que está acontecendo com esse programa? Ele está colocando 10 vezes, ou seja, na verdade infinita, né? Porque não está variando nunca esse multi igual a teste. Eu não fiz um multi igual a multi mais 1, por exemplo. Então, esse é um loop infinito. Por quê? Porque eu esqueci de adicionar o multi igual a multi mais 1, ou eu coloquei um contador errado. Enfim, como que você fala? Como é que você vai fazer para parar? Depende. Em muitos casos, uma coisa chamada control break, ele para. Ó, nesse caso aqui, eu entrei no loop infinito total. Se eu não salvei a pasta que tinha aqui, eu perdi tudo que eu fiz agora. Esse é o risco de você esquecer de colocar aquela regra do contador, essa regra que eu tinha falado para vocês da interatividade, contador igual a contador mais 1. Se você esquecer de colocar esse tipo de coisa, ele não aumenta o número de loops. Então ele fica parado no loop igual a 1. Ele está sempre preso no i igual a 1 ou no multi igual a 0, que era o caso que eu fiz aqui para vocês para ver o loop. Ele está travado, travou completamente. Quer dizer, dá para sair daí? Às vezes com o ES que dá, lá, às vezes ele manda fechar o programa, reinicializar, enfim, ele entrou no modo de loop infinito. E aí não tem muito o que fazer. Né? No caso aqui eu consegui restaurar ele em partes, mas eu acabei perdendo toda a parte de VBA porque eu não salvei. Então cuidado, muito cuidado em esquecer de colocar o avanço ou o contador sendo aumentado para cada loop, porque senão vocês vão perder tudo que vocês fizeram. Tá?
Bom, a gente continua com esse assunto que é bem longo e importante, que é o do while, na próxima videoaula. Até mais.